Bom dia, galera. Paz do Senhor. Hoje mais um vídeo do nosso canal. Praticamente eu pedi do pastor André estar aqui comigo. E hoje eu quero deixar uma palavra para vocês. Sextou, bebê. Sexta-feira, né? Sexta-feira é que a gente diz que é o Dia Internacional de muitas coisas. Dia Internacional de traição, da bebida, Dia Internacional de chegar tarde, de você falar sextou, e sextou mesmo. Mas eu quero dizer para você que está em casa hoje, com o coração apertado, que fez algo que entristeceu o Senhor, que você sabe que quando a gente faz alguma coisa assim de errado, o Espírito Santo vai nos incomodando. Que tem perdão para você. O Senhor é todo poderoso e Ele nos perdoa a todo momento. Basta que nós venhamos confessar aquilo que nós fizemos. E eu quero perguntar para você, pastor André, a cor do pecado, todo mundo fala que a cor do pecado é preta e a cor do amor é vermelho. Eu até botei vermelho hoje, né? A minha vozinha tá um pouquinho rouca porque eu vim no encontro de casais. E eu tô aqui com o pastor André, querendo saber, a cor do pecado é que cor, pastor? Preta ou vermelha? Posso ficar pecando ou eu não posso ficar pecando? Porque eu sei que todos nós somos pecadores, pecamos a todo momento. Mas eu quero saber hoje, pastor, a sua opinião, baseada em quê? Em quê? Qual é a cor do pecado? Preto ou vermelho? Então eu posso falar que o Flamengo é pecado? Fala aí, pastor. Acho que o pecado é o Vasco. Brincadeira. Nada disso. Mas, na verdade, não existe cor do pecado, né? O pecado geralmente é relacionado à área sexual, né? E aí tem novela e tudo, a cor do pecado. Na verdade, o pecado não tem cor, Então né? posso pecar? Poder pode, mas não deve, né? Mas como ser humano, o texto bíblico mesmo vai dizer que não tem como ninguém dizer que não peca. Se a gente fizer isso, a gente está fazendo Deus de mentiroso, já que ele diz que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Mas você pecar voluntariamente, né, é mais complicado um pouquinho. Aí é outro assunto para a gente conversar no outro momento. Ah, pastor, lembrei agora. Eu sou doida para fazer uma tatuagem. Eu posso fazer sendo crente? Isso aí vai atrapalhar alguma coisa de eu adorar o Senhor? Cara, a questão é bem extensa, né? Mas assim, simplificando o negócio, geralmente quando se vê falar a respeito de tatuagem ou condenar a tatuagem, vai-se para alguns versículos bíblicos que se falava a respeito de marcar a pele pelos mortos, né? É um contexto mais do Antigo Testamento. No Novo Testamento você não vê muita palavra a respeito disso, mas não há uma condenação. Eu não consigo ver na Bíblia essa condenação, né? Tem coisas que convém e coisas que não convém, né? Há coisas que você vai fazer e de repente você vai gostar. Tem coisa que é lícita, mas tem coisa que não convém. Então, assim, eu não sou de incentivar a pessoa a fazer tatuagem, mas eu não vejo na Bíblia condenação, ou eu não posso me colocar como um acusador, um condenador daquele que fez uma tatuagem ou que deseja fazer, né? A questão ali que incluía o marcar o corpo ou não na Bíblia é no sentido de adoração à imagem ou aos mortos, né? Era um contexto daquela época e é um contexto também da nossa época. Muitas pessoas tatuam a imagem que eles acham ser o Cristo ou a Maria para os católicos ou para algumas pessoas que têm essa cultura religiosa aqui no Brasil, né? Principalmente no Rio de Janeiro, São Gonçalo, na nossa área aqui. Né? Então, assim, alguns desejam São Jorge e outras coisas assim. Então, nesse sentido de adoração, eu acredito sim que exista o pecado, uma condenação, mas eu não consigo colocar um peso, né? E até na questão do pecado mesmo, que já foi falado aqui no começo, o pecado é transgredir a vontade de Deus, é sair da direção que Deus
tem para a nossa vida, né? Então, quando a gente transgride a vontade de Deus, o mandamento de Deus, a gente peca, né? E quando a gente peca, a gente precisa de fato fazer o que a Bíblia diz, né? Confessar, deixar, se arrepender, né? E com certeza há perdão para a gente da parte do Senhor. Pastor, então, se eu não falar com meu irmão dentro da igreja e tá ali adorando ao Senhor, levantando as mãos, isso também é um pecado? Muito grave, né? A gente teve falando aí com algumas pessoas, né? E até no encontro de casais mesmo, e várias vezes a gente tem essa oportunidade de falar, né? Existe texto bíblico com base nisso, né? Mostrando que se a gente não tem essa condição, essa predisposição para perdoar o nosso irmão, a gente também não consegue compreender ou absorver ou receber o perdão de Deus, né? Mas, Porque está meio pastor, que convencionado. Então, o texto bíblico, né? Existe um texto bíblico que fala que se você for entregar a sua oferta para o Senhor, né? E você tiver alguma coisa, né? Pendente com seu irmão, você vai lá, se conserta com ele, depois você vem e oferta, né? A tua oferta não é mais importante do que a tua comunhão, do que a tua vida particular, com a tua vida pessoal com o teu irmão, né? Não tem como você adorar um Deus que você não conhece. Se você tem um irmão que está do seu lado e você conhece, você não consegue amá-lo. Então você acaba sendo um pouco hipócrita. pastor, eu sou obrigado a amar o meu irmão que fala mal de mim o tempo todo pelas igrejas, por fora das igrejas, nos ministérios, em todos os lugares. Eu sou obrigado a amá-lo? Ah, pastor, eu sei que está na Bíblia que nós temos que perdoar 70 vezes 7, mas é muita coisa, pastor. Você não acha, não? É muita coisa, né? Mas é bíblico, né? E eu acredito no que essa palavra aqui diz, né? Então, assim, a gente tem que amar, né? Tem que exercer esse amor de Deus, né? Que foi por nós primeiro, porque Ele dá o exemplo, né? O texto vai dizer que Ele nos ama, né? Romanos capítulo 5, verso 8, Ele prova do seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, se nós, sendo pecadores, o Senhor nos amou e nos trouxe, nos atraiu, a gente também precisa entender e compreender a parte pecaminosa do nosso irmão, que às vezes fala mal, que às vezes não gosta, que às vezes, né, não é aquela coisa, né? Então, às vezes, a gente não pode ser hipócrita e querer amar só aquele que faz o bem pra gente, porque é legal, Ah, mas é né? muito melhor, pastor. É muito melhor, mas Jesus deixa essa palavra pra gente, que a gente precisa amar aquele que nos persegue e orar por eles, né? E isso é o mais importante, orar por aqueles que nos perseguem, Ah, né? pastor, agora mas eu vou falar uma coisa para vocês. Não Uma, é fazer justiça com a própria uma coisa que eu irmã, não. Deus Não, está falando, hein? pastor, deixa eu falar com você. Uma coisa que é muito difícil para mim é perdoar a traição. Como que eu devo agir nessa hora? Perdoar a traição. Você está ali, se dedicou a sua vida ao seu marido, se dedicou a sua vida ao seu irmão, se dedicou a sua vida ao seu ministério, se dedicou a sua vida à tua família e você recebe uma facada nas costas. Isso eu também sou obrigada a perdoar, porque no momento, pastor, às vezes eu não quero perdoar. Se for para falar isso, às vezes eu não quero perdoar. Mas eu sou obrigada a perdoar, pastor. Por favor, tira esse jugo das minhas costas. Me ajuda. Fala que eu não preciso perdoar. Fala que o Senhor deixa eu ficar um momento ali dentro da igreja, fazendo a obra do Senhor, cantando, pregando, indo visitar, fazendo as coisas, mas com isso no meu coração. Se eu trair meu irmão, trair meu esposo, trair minha esposa, se eu trair meu ministério, se eu fizer as coisas erradas, eu posso continuar ali fazendo a obra de Deus, eu tenho que perdoar. Não, não, pastor, é muito difícil. Isso aí não dá. Galera, não dá. Muito difícil. O que eu faço, pastor? Olha, é muito sério isso que você está falando e muitas pessoas carregam um peso, né? Um jugo, na verdade, nas costas, um peso, é um fardo pesado,
Porque quando a gente deixa de perdoar, não é simplesmente o outro irmão ou a pessoa que nos ofendeu ou que nos traiu, né? Você falou sobre várias coisas, traição na parte conjugal, na parte de relacionamento, na parte de sociedade ou de irmão mesmo da igreja, né? No convívio evangélico, relacional, congregacional. É difícil, né, perdoar, mas é necessário, né, até para a gente mesmo deixar de carregar esse fardo, né? Eu costumo brincar, né, com as palavras e coloco que perdão, a palavra já diz, né, uma perda grande, é um perdão. Você perdeu bastante coisa. Então você precisa reconhecer isso e quando você faz isso, né, vem bálsamo de Deus sobre a sua vida, né? Quando a gente libera perdão, né, eu tenho experiências com isso, da minha caminhada, de coisas que eu vivi lá no passado, quando nem cristão eu era ainda, mas mágoas, rancor, sabe, ira mesmo. E quando eu liberei esse perdão, a minha vida, sabe, desatou para aquilo que Deus tinha para minha vida. Então, assim, a palavra, né, para o teu coração hoje, o vídeo tá até ficando um pouquinho extenso aí, que a gente não pretendia falar isso tudo, mas a gente está sendo aqui direcionado, acredito, pelo Espírito de Deus para poder gerar vida para você e te abençoar. Então, a gente precisa entender que a gente precisa perdoar, né? Independente da outra parte, a gente tem a história bíblica do próprio Senhor Jesus que andou ali com seus discípulos, deu tempo, dedicação, o maior seminário ou a maior escola que poderia se ter, né? Hoje a gente ouve se falar sobre histórias de escola profética, história ministerial, escola de pastores e várias outras coisas. Então, assim, a maior história que houve foi a história da escola feita por Jesus ali com os discípulos e ele dedicou tempo, dedicou ensino, cuidado, parou, ensinou, às vezes no meio da multidão, às vezes à parte com seus discípulos, e mesmo assim teve um traidor lá. Judas estava lá, traiu ele com um beijo, e mesmo assim ele sabendo que Judas era o traidor, era aquele que iria vacilar, ele lavou os pés dos discípulos, mas ele é demais, pastor. beijou, ele cuidou, Demais. né? É demais. É demais, né? não, Então, não, assim, demais. quando a gente olha para a nossa vida, a gente consegue compreender que o que Deus fez pela nossa vida é demais. É demais. Pastor, última palavrinha só para a gente encerrar, para a gente orar. Senão o vídeo vai ficar com 30 minutos, aí vai ficar difícil do pessoal ver. Para me perdoar, eu tenho que ouvir aquela música para quebrantar o meu coração, para me sentir emocionado, me chorar. Como é isso, pastor? Bem rapidinho para a gente orar. Eu acredito que você precisa decidir no seu coração perdoar, né? Porque você precisa perdoar. É um mandamento de Deus, é uma palavra direcionada de Deus para a nossa vida. Então a gente precisa perdoar uns aos outros, a gente precisa, assim como Deus nos perdoou, né? Esse é o exemplo maior, como Deus teve misericórdia da nossa vida e nos perdoou, a gente também não pode se achar digno a tal ponto de não liberar o perdão para o nosso irmão. Então, independente de qualquer coisa, para o seu bem também, você precisa liberar perdão e eu tenho certeza que Deus já tem falado no coração de algumas pessoas e esse peso, né, o peso mesmo vai mostrar para a gente que a gente precisa de perdão, né? Não tem como a gente dizer que a gente não peca, que a gente não falha. Se a gente fizer isso, a gente está fazendo Deus de mentiroso, porque Ele diz que a gente peca, que a gente falha, mas a gente também tem um advogado fiel, Jesus Cristo justo, que intercede por nós. Ele está intercedendo pela tua vida. Então, vou pedir o pastor para orar, mas antes de orar, irmão, quero convidar você a curtir o meu canal. Não é do pastor, não. É Miranda Sincera. Curte lá. Esse aí eu vou colocar no Facebook, mas o próximo não vou colocar, não. Vocês vão ter que ir lá no canal curtir lá, tá bom? Que o Senhor possa abençoar a vida de vocês. Sexta-feira, toda sexta-feira tem vídeo no canal. E vou pedir para o pastor André fazer uma oração para nós, para a gente encerrar esse vídeo. Hoje ficou um pouquinho maior, porque eu tive a honra de ter ele hoje do meu lado, porque ele só vive correndo. Mas hoje eu consegui segurá-lo. Fala aí, vamos orar, pastor? Vamos orar, gente. Vai lá no sininho,
dá uma curtida lá, dá um like, abençoa aí a vida da irmã. Ela tá aí à procura de seguidores também e Deus vai abençoar a tua vida. Faz isso aí, essa palavra chegar Compartilhando. em outras vidas, compartilha aí com geral, né? E eu tenho certeza que vai abençoar a vida de muita gente, tá bom? Agora eu quero orar pela tua vida. Quem sabe você tá vivendo aí um pouco daquilo que a gente falou aqui, carregando esse fardo pesado, vivendo amarrado, né? Sem conseguir romper, sem conseguir ter os seus objetivos cumpridos, porque você tem carregado esse peso, né? Do pecado, o peso às vezes da condenação, o peso desse jugo pesado de falta de perdão. Eu tenho certeza que Deus ele quer trazer uma palavra para o teu coração. Mateus capítulo 11, versículo 28, 29, vai dizer que Deus tem para a tua vida, sabe, um fardo leve, porque o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Então se você está cansado, sobrecarregado, tem alívio de Deus para o teu coração, tá bom? Glória. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar, Pai, a vida dos teus filhos e pedir, como teu servo, a oportunidade de cada um de nós que temos na tua presença de obtermos o perdão. O teu sangue é poderoso e o teu sacrifício naquela cruz é real para gerar vida, salvação, transformação. Eu não sei a dificuldade que esse meu irmão, essa minha irmã está passando, mas que nesse momento haja bálsamo do Senhor, haja perdão dos pecados, haja um renovar da tua presença na vida do meu irmão e na vida da minha irmã. Que todo jugo de Satanás, que toda acusação do diabo, do inferno, caia por terra nesse momento pelo poder que há no nome de Jesus. Nós sabemos que pela nossa própria força, pela força do nosso braço, a gente não consegue. Mas nós estamos aqui nesse momento orando, garantidos no sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. Ó Deus, as histórias sejam mudadas. E como a tua palavra diz, ó Deus, que as coisas velhas passem e que tudo se faça novo para a glória do teu nome. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, gente. Até a próxima. Seja livre, meu irmão. Seja livre. Recebe.